tardes. Como estamos? Bem? Eu estou no finzinho da capa do Batman, mas tá bom. A gente vai finalizar hoje a aula, bonitinho. Vamos fazer 3 exercícios que eu separei para vocês, tá? Um de taxas relacionadas, um de derivação implícita de reta tangente e um de gráfico, né? Todos os dias a gente praticamente vai fazer um gráfico, tá? Eu preciso dar alguns recados para vocês, que o estudo dirigido está aberto, né, desde a semana passada, que é de lá que vocês vão treinar a teoria, tá bom? Não vou fazer teoria em sala de aula com vocês, eu vou só fazer exercícios, tá bom? Para a gente ganhar tempo com isso. E ao fim do estudo dirigido, a gente pede um mapa mental para vocês. Mapa mental é como se fosse um resumo, tá? Então seria como se fosse um resumo para você conectar tudo que você fez ao longo do seu estudo para esse conteúdo. É bem legal, uma dinâmica bem interessante, tá? Aí vocês só fazem uma fotinha disso e sobe, como se fosse na lista também. Alguns recados, por exemplo, da avaliação, né? Que eu acho que é o pezinho na cadeira, moço, pezinho, né? Obrigada. Tem alguns recados que eu quero dar em relação à avaliação. Primeiro que ela tem 3 grandes questões. Uma de calcule, e aí pode ser calcule derivada, calcule limite, claro que só desses que a gente já viu. Uma de aplicação, e aí pode ser de calcule reta tangente, reta normal, ou pode ser de otimização, ou pode ser de taxa relacionada, né? Tudo isso que a gente viu que é mais aplicação de derivadas. E um último de gráfico, tá? Então, vocês podem separar a cabeça de vocês no estudo mais ou menos dessa maneira, tá bom? Outras informações sobre avaliação. Eu não sei, eu acho que o pessoal do projeto já mandou onde é que vai ser a sala de vocês, quem vai ficar onde. Se não, isso ainda vai acontecer via CIGA, eu acho que já foi mandado. Mas, de qualquer forma, eu percebi, já foi mandado sim. Então, vocês sabem que vocês vão ser divididos ao longo de toda a universidade, cada galera vai ficar em um auditório diferente, tá? Então, fiquem atentos a isso, porque nem todos ficarão aqui no PG Tech, tá bom? A galera vai ser distribuída. Alguns avisos também sobre avaliação, porque eu não vou estar presente. Eu vou estar presente só em uma aplicação, né, só em um setor, e aí, então, não vou conseguir passar para ver todo mundo, tá? Então, eu já vou deixar alguns avisos aqui. A avaliação pode ser feita a lápis. Mas se recordem que isso é um documento. Então, talvez, é só uma sugestão, tá bom? Talvez quem se sinta mais confortável, a resposta final pode ser a caneta. Mas só se você quiser, tá bom? Mas se lembre de um detalhe importante. Vocês não vão estar do meu lado quando eu estiver corrigindo, quando eu, ou os monitores, ou outros professores estivermos corrigindo a avaliação de vocês. Então, seja o mais organizado possível, o mais detalhista possível, tá bom? Porque isso tudo será avaliado. Se a gente não consegue entender, a gente não consegue avaliar, tá? E resultados soltos não me dizem nada, tá? Contas soltas não me dizem nada, tá bom? Eu quero, a prova será como se fosse um caderno, vocês têm espaço para responder cada questão, tá? Podem usar o verso de cada folha para fazer rascunho, mas o que eu vou corrigir é o que está abaixo da questão, ok? Mas façam de maneira organizada, tá bom? Façam de maneira organizada. Vocês têm potencial para isso e vocês vêm sendo treinados tanto pelos monitores quanto por mim em sala de aula, tá bom? Vamos ser organizados, por favor. Hoje, ao longo da aula, eu vou dar algumas sugestões de, por exemplo, quando você for derivar alguma questão, e aqui a gente vai tirar alguma derivada da cachola e fazer junto, vocês vão perceber que pode ser que vocês tenham coisas para derivar, coisas para calcular, que sejam grandes, mas vocês conseguem partimentar isso, sabe? Particionar de maneira organizada. Tá? E eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, para facilitar depois para vocês ao longo da prova. Tá bom?
Deixe-me ver se tem mais algum aviso. Acho que é só isso. Tá bom, então avisos dados, né? Provavelmente eu vou repetir esses avisos na quarta-feira, para que vai ficando mais estabelecido para todos vocês, tá? Mas a princípio é só isso que eu queria dizer. Tá bem? Tudo bem? Então podemos começar? Na próxima aula, eu vou trazer uma de aplicação que vai ser de otimização. A de hoje é de taxas relacionadas. E na próxima aula também vai ser ortográfico. E aí eu vejo qual que é a outra parte de aplicação que eu vou fazer com vocês, tá bom? Mas é isso. Hoje, a princípio, teremos 3 exercícios e uma derivada que a gente vai tirar da cabeça. Tá bom? Então, tá bem. Vamos? Então, vamos. Primeiro exercício. Outra coisa. A intenção da aula de hoje não é sair esbaforida e fazendo esse negócio, não. É vocês entenderem, tá bom? Eu preciso que vocês entendam. Então, me deem o feedback, volta ali, não entendi aquela parte. Pode só gritar daí mesmo que eu volto, tá bom? Então, tá bom. Primeiro exercício. Eu te dou uma curva, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos x, tudo isso ao quadrado. E peço a equação da reta tangente a essa curva no ponto 0, meio. Tá? Do mesmo jeito que eu te peço a equação da reta tangente, eu posso te pedir a equação da reta normal, não posso? Se você tem da tangente, de presente você já tem a da normal, não é? Nós vamos fazer então essas duas juntos, tá bom? Enquanto vocês pensam aí, eu vou escrevendo lá no primeiro quadro. X ao quadrado mais y ao quadrado igual 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado menos x, tudo isso ao quadrado, e eu te dei o ponto que é 0, meio. Estão comigo? Sim? Então vamos. Primeira coisa é entender se esse exercício está bem posto. O que significa o exercício está bem posto? Faz sentido isso? Tá? Faz sentido? Faz sentido te dar uma curva, não sei, isso aqui não é gráfico, né? Não tem uma variável em função da outra. Faz sentido eu te dar uma curva e a reta tangente a esse ponto? Só se esse ponto for um ponto da curva, não é? Então, vamos verificar só que esse ponto é um ponto da curva. Vamos lá. Quando x é igual a 0, se x é igual a 0, a gente vai ter 0 mais y ao quadrado igual a 2 vezes 0, mais 2y ao quadrado menos 0, isso tudo ao quadrado, né? Então, isso aqui você vai ter 2y ao quadrado igual a 2y ao quadrado. Um quadrado de lá, um quadrado de cá. Ok? Certo? Certo. E aí, o que mais sobra? Tá. Isso aqui vai ser o quê? Oxi. Y igual, não tá faltando nada, não? Tá sobrando alguma coisa? Tá bem, não. Então, y ao quadrado igual a 2y ao quadrado. Se o y é igual a meio, que é meio, 2 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, né? Que é a mesma coisa que 2 vezes 1 sobre 4, que é a mesma coisa que meio. Então, meio deu igual a meio, então, ok. Certo? Entenderam o que eu fiz? Substituí para x e vi que meio satisfazia o que deu em y. Poderia isolar e achar raiz? Poderia, mas eu só substituí meio e vi que deu certo.
Lado de cá da equação deu o lado de lá da equação. Então, de fato, esse é um ponto da minha curva. Então, o exercício está bem posto. Agora eu posso calcular, tá bom? Isso é antes de vocês fazerem a prova, tá? Você leu o exercício, esse exercício faz sentido? Faz sentido se tiver bem posto, tá? Bom, então tá bom. O que eu quero? Eu quero a equação da reta tangente a essa curva. Eu tenho ela como sendo uma função de uma variável? Não, né? Então, eu vou ter que escolher quem é a variável que vai estar em função de quem. Como eu quero a reta tangente, e a equação da reta tangente a gente sabe fazer ela em função de x, que é y menos y0, igual a y' de x0, vezes x menos x0. Concordam comigo? Essa é a equação da reta tangente, quando y é uma função que depende de x, certo? Então, se eu colocar x como sendo a variável, já está rapidinho, né? E o x é 0, então vai ser mais fácil ainda. Tá? Entenderam a estratégia? Pega o zero aqui para ser a variável, você vai depender, tá? Para facilitar a vida de vocês. Tá bem? Porque se fosse x como sendo a função, aqui seria x menos x0 igual a x' de y0, y menos y0. Certo? Aqui, se fosse x como sendo uma função que depende de y. Aqui, quando é y, uma função que depende de x. Tá bom? Altera, viu? Altera. Tá bom? Sim? Porque altera os eixos ordenados. Tá? Então, a gente vai pegar essa parte aqui de cima, porque é a parte mais intuitiva também, né? Então, tá bom. Belezura. Então, vamos lá. Se eu quero a equação da reta tangente, qual que é o único objeto que falta? A derivada em relação a x, não é isso? É o único objeto que falta. Esse ponto aqui eu tenho, que é dado que é o meio, e esse ponto aqui eu tenho, que é o 0, que é o mesmo que esse ponto aqui, que é 0, certo? Então, eu quero y' de 0, tá? Então, eu vou fazer y como sendo uma função que depende de x nessa equação. Então, onde eu tenho y, eu vou colocar um y de x. Vai ficar x ao quadrado mais y de x ao quadrado igual 2x ao quadrado mais 2y de x ao quadrado menos x ao quadrado. Ok? E agora eu vou derivar todo mundo em relação a x, né? Que é a minha variável. Então, eu vou derivar em relação a x dos dois lados. Beleza. Beleza. A banda de cá, derivada da soma das derivadas. Derivada de x ao quadrado em relação a x, 2x, vai falando para mim. Derivada de y ao quadrado de x em relação a x, aqui eu tenho uma regra da cadeia. A variável é x, a função mais de dentro é y de x, a função de fora é y ao quadrado de x. Tá? Então, como é que você deriva essa funçãozinha aqui? 2, derivada da de fora, que é o quadrado, avaliada na de dentro, que é o y de x, vezes a derivada da de dentro, y' de x. Estão comigo? A máscara. Isso, obrigada. Estão comigo? Sim? Ok. Agora, aqui eu tenho toda essa função ao quadrado. Então, novamente, uma regra da cadeia. Qual que é a derivada da de fora? A de fora é um quadrado. Dá o tombo, e subtrai um no expoente e copia todo mundo lá de dentro.
ok? Lá de dentro ainda é uma função, então deriva essa função em relação a x. 2x ao quadrado em relação a x, derivada disso é 4x, vai falando para mim. Qual que é a derivada dessa em relação a x? Muito obrigada. 4y de x vezes y' de x. Ok? Dá o tombo, subtrai 1 no expoente, vezes a derivada do camarada ainda de dentro, né? Menos derivada de x em relação a x, 1. Isso tudo dentro do parênteses. Olha a importância dos parênteses. Tá? Olha a importância dos parênteses. Beleza. Eu preciso ajeitar isso? Não preciso. Já vou fazer para x igual a 0 e y igual a meio, e já pegar um y' de 0. Que eu só preciso do y' de 0, não é? Para substituir aqui. Então, eu já vou deixar todo mundo aqui aparecendo o y' de 0. Vou substituir já no ponto, tá? Não precisa ficar ajustando, não. Tá bom? Então, tá bom. Então, eu vou substituir agora no ponto 0, meio. O que é o ponto 0, meio? É o ponto onde o x é igual a 0 e o y de 0 é meio. Então, tá bom. Então, vai sobrar o quê? Porque viu que com isso eu vou eliminando um punhado de camarada? Então, é isso aí. Então, vem, para x igual a 0 aqui dá 0. 2 vezes y de 0 é quanto? Y de 0 é meio. Y' de 0, que é o que eu quero. Deixa aqui quietinho. Igual 2 vezes, para x igual a 0, dá 0, mais y de 0, meio. Então, 2 vezes meio ao quadrado. Para x igual a 0, 0 aqui. X igual a 0, 0. 4 vezes y de 0, meio. Y' de 0, que é o que eu quero, menos 1. Ok? Difícil? Não, não é só é longo. Só é longo. Tá bom. Agora, 2, estou multiplicando e dividindo, isso aqui é 1. Então, de cá, sobra só o y' de 0. Aqui, meio ao quadrado, 1/4. 1/4, saudades, vezes 2, 1/2, certo? 1/2 vezes 2, 1. Fui muito rápida? Vai ter 2 daqui. 2 daqui, sobra esse 2 daqui. Tá, deixa eu fazer assim já. Isso aqui vai me dar 2 vezes 1/4, que é igual a 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 está multiplicando com esse 2, sobra 1 só, tá certo? Vezes 4 vezes meio, sobra 2 aqui em cima, então tem mais 2 vezes y' de 0, menos aquele 1, ok? Deixa aqui. Tá bom? Onde que deu ruim? Vocês estão com umas caras de ponto de interrogação. Aqui? Que deu ruim? Então, vem cá. Vou chamar isso aqui de A. Fazer aqui no cantinho. 2 vezes 0 mais 2 vezes 1/2 elevado ao quadrado, menos 0.
Isso aqui dá o quê? 2 vezes 0 não contribui em nada. 2 vezes, o que é meio elevado ao quadrado? 1/4. Ok? Esse 2 aqui vai embora com 2 aqui, sobra um 2 aqui. Esse 2 aqui vai embora com esse 2 aqui, sobra 1. Melhor? Que é esse 1 aqui, ó. Que é esse 1. Essa banda aqui é o que sobrou. Juntando os juntáveis, 2y0, y' de 0 pode passar para a banda de cá, certo? Então, eu vou ter aqui menos y' de 0 é igual a menos 1. Multiplica por menos 1 dos dois lados, isso aqui dá o quê? Y' de 0 é 1, né? Certo? Difícil? Quer sinceridade? Trabalhoso? Tá. Pode repetir isso aqui? Quando você tem menos de K e menos de K, você pode multiplicar por menos 1 dos dois lados. O que quer dizer isso? Você vai alterar o sinal da igualdade. Tudo que você faz numa igualdade de um lado, você tem que fazer do outro lado, certo? A igualdade é como se fosse uma balancinha, é um equilíbrio. Então, se você multiplicar por menos 1 de K, você multiplica por menos 1 de K. Por que você multiplica por menos 1? Para assumir que esse menos de K e esse menos de K, sacou? Outra maneira que você poderia ter pensado, você poderia ter jogado esse camarada aqui para cá e esse camarada aqui para lá. Quando você joga para um lado e para o outro da igualdade, você altera o sinal, não altera? Então, de K daria 1 igual a 2 menos 1, fica 1. Então, ficaria y' de 0 de K igual a 1, certo? Que é a mesma coisa. Tá? Na igualdade, não independe do jeito que você vai fazer, tem que dar o mesmo elemento, tem que dar o mesmo objeto. Tá bom? De boa, gente? Sim? Então, tá bom. Aí, então, a gente já achou, né, quem é o y' de 0? Que é 1, né? Então, qual que é a equação da reta tangente? Y igual, se isso aqui é 1, então vai ser x mais meio. Essa é a equação da reta tangente. Ok? Mas eu poderia te perguntar qual que é a equação da reta normal, não é? A reta normal em relação à reta tangente tem uma propriedade, não tem? O coeficiente angular da reta tangente vezes o coeficiente angular da reta normal dá quanto? Quanto? Menos 1. Se esse aqui é 1, então quanto que é o coeficiente angular da reta normal? Menos 1. Portanto, qual é a equação da reta normal? Y igual menos x mais meio. Ok? Sim. Sim. Beleza? Beleza. Fácil, médio ou difícil? Se for médio ou difícil, qual que é a dificuldade? Qual que é a dificuldade? É derivar? A prova é de derivada. Né não? Qual que é o tema da prova? Derivada. Amarra essas carças, meu povo. Amarra essas carças. Dá tempo, viu? Dá tempo. Se pegar essa semana pesadão, dá, viu? Tá bom. Dá. A custa de, mas dá. Podemos ir para o próximo?
Ou o próximo a gente já pode brincar de derivar? Vamos brincar de derivar? Já que vocês estão com dificuldade de derivar? Então vamos derivar. Vou tirar da minha cachola um trem. Vamos fazer aqui no quadro 3. Sei lá, vamos fazer uma que envolva quociente e outra que envolva produto. Pode ser? Okay. Como eu estou pouco criativa, provavelmente vai ser semelhante a de manhã. Seno ln exponencial, quociente e produto. Tudo tem regra da cadeia no meio, certo? Podemos? Podemos. Bom, vocês já vão perceber que a derivada vai dar imensa, né? Como é que a gente pode fazer isso? Isso é uma dica para a prova. Derivada da soma, soma das derivadas. Então, você pode chamar essa parcela aqui de A, chama essa parcela aqui de B, e fala assim no cantinho para mim. É suficiente derivar A e somar com a derivada de B. O que você está dizendo nessa linha? Que você sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. Você não vai botar isso aqui tudo junto, não. Vai fazer o A, depois você faz o B e pronto e acabou. Depois é só somar esses dois aí e vocês não precisam somar. Vocês já contaram para mim que vocês sabem somar isso. Seria isso, tá? E somar, e vocês vão perceber, depois que eu derivar isso com vocês, que você não precisa simplificar no final, não. Porque se eu for simplificar no final, vocês sempre erram. Então, eu não quero que vocês simplifiquem. Termina de derivar que está maravilhoso. Estamos de acordo? Vamos diminuir os erros, ok? Vamos diminuir os erros. Onde que vocês vão precisar simplificar, ajeitar as funções? Lá para quando vocês forem fazer gráfico, que vocês precisam estudar o sinal das funções, né? Lá vocês precisam dar uma ajeitadinha, tá? Aqui, que é só para derivar, faz isso não. Faz isso não. Quando eu te peço para derivar, eu só quero saber se você sabe aplicar as regrinhas de derivação. É só isso. Se você mostrou para mim que você sabe aplicar e derivou certo, sucesso. Tá bom? Então, tá bom. Vamos diminuir os erros. Então, vamos derivar aqui. É esse quociente, né? Seno de 3x² mais 7 sobre x². Eu só vou escrever o que vocês forem me falando. Aqui eu tenho um quociente, não é? Qual que é a regra do quociente? Vai dar um quociente, né? Embaixo fica o quê? O camarada aqui de baixo ao quadrado, né? Então, x² ao quadrado. Nessa primeira fase aqui, você só me mostra o que você tem que fazer. E depois você faz, tá? Então, tá bom. Então, como é que é a regrinha do quociente? Derivada da de cima vezes a de baixo menos a de cima vezes a derivada da de baixo. Sobre a de baixo ao quadrado.
Agora você deriva. Aqui eu tenho uma composta, né? Sendo avaliada numa outra função. Então, aqui é uma regra da cadeia, ok? Derivada da de fora. Qual que é a derivada do de seno? Cosseno. Então, é cosseno do camarada lá de dentro, vezes a derivada do camarada lá de dentro. Qual que é a derivada disso? 6x, termina de copiar o x ao quadrado. Ok? Menos seno de 3x ao quadrado mais 7, vezes derivada de x ao quadrado, 2x, sobre x à quarta. Acabou, não precisa juntar mais nada, tá ótimo. Tá bom? Então tá bom. Aí eu já vou fazer um punhado de perguntinha antes da gente derivar essa parte de cá. Vocês sabem a derivada do seno, né? Que é o cosseno. Qual que é a derivada do cosseno? Ótimo, menos seno. Qual que é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Qual que é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Outro spoiler da prova, não vai ter derivada de arco. Não vai ter derivada de arco. Tá bom? Quando a gente precisar, que a gente pode ser que a gente precise ir lá para a integral, a gente volta nelas. Mas agora eu não vou me preocupar com isso. Eu estou mais interessada que vocês façam a parte de aplicação bem feito, tá bom? Estou mais interessada. Vocês são cursos de aplicada. Vocês precisam saber fazer aplicações. Tá bom? Então tá bom. Então, essa tabelinha aqui já tá beleza. Então, beleza. Bora derivar então B? Bora. Quem é B? ln de x ao quadrado mais 3 vezes a exponencial de x à quarta mais 5. Linha. Se é a derivada do produto. A mais de fora é um produto, né? Como é que você deriva o produto de duas funções? Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ok? Se fizesse na prova, essa primeira coisa aqui, me contando que você sabe que a derivada da soma é a soma das derivadas. Tivesse escrito pelo menos essa parte aqui, que você me conta que você sabe derivar quociente. E essa parte aqui, que você me conta que você sabe derivar a soma, poucos décimos, mas alguma coisa você teria ganhado. Eu não entendi o riso, não. Entendi, não. Oxe, tô sendo boa? Tô não? Não tô nem preocupada com o resultado. Falei, só até aqui. Só ter contado para mim que você sabe derivar. Poucos décimos, não é a questão inteira, né, gente? Questão aí. Aí não, né, Brasil? Aí vocês me quebram as pernas. Aí não. Mas alguma coisinha, por vocês terem contado que vocês saberiam o que vocês tinham que fazer, pode ter dado um ruim no meio do caminho, mas vocês contaram que vocês saberiam o que tinham que fazer, uns trocinhos aí vocês ganharam, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não vou olhar só o resultado final. Tá? Eu não vou olhar só o resultado final. Tá bom? Porque se fosse assim,
Aí não. Mas eu queria muito que vocês me surpreendessem, tá? Positivamente. Positivamente. Me surpreendam positivamente. Ó, vamos lá? Qual que é a derivada da ln? 1 sobre o argumento, né? Porque a ln aqui é uma composta, não é? Sim? Então, a derivada do ln é 1 sobre o argumento, o camarada que está dentro. 1 sobre x ao quadrado mais 3. Vezes a derivada de quem está dentro, né? 2x. Esquece desses parênteses, não? Tá bom? Esses parênteses aí é importante. Esses daqui são importantes, tá? Vezes o que sobrou aqui. X à quarta mais 5. Mais, copia o ln. X ao quadrado mais 3. Derivada da exponencial. Ela mesma. Mas lá dentro ainda é uma função, não é? Né? Aqui é uma composta, concordam comigo? Sim? Então aqui é uma regra da cadeia. Derivada da de fora, derivada da exponencial, ela mesma, avaliada na de dentro. Vezes a derivada da de dentro. Derivada de x à quarta mais 5. 4. X ao cubo. Deu tombo, subtraiu. Acabou-se. Não mexe em nada não, tenta juntar ninguém não, tá ótimo. Tá? Não perde tempo com firula não. Ok? Então praticamos. Podemos ir para o próximo exercício? Então podemos. Próximo é de taxas relacionadas. E ele é um exercício bem do completo. Tadã. Quando vocês pensam um pouquinho, eu vou apagando o quadro 1. Bora lá? Vou ler com vocês antes de desenhar. Vamos lá. Suponha que um barco seja puxado para o cais por uma corda presa à sua proa, situada 6 metros abaixo do apoio da corda no cais. Vamos desenhar isso aqui antes. Eu tenho um barquinho, ok? Aí na proa dele tem uma corda amarrada, né? Ok? Essa corda amarrada, recursos didáticos. Então, aqui está a água. Okay. Aqui está o cais. Ok? Aqui. Certo? Ele está amarrado a 6 metros. Tá ruim aqui de recurso didático. A 6 metros daqui do cais, não é isso? Então, aqui eu tenho uma altura de 6 metros. Não é isso? Ok? Porque existe um nivelamento entre a corda amarrada na proa e a altura que ele deu do cais, certo? Ok, volta lá no slide. Suponha que um barco seja puxado para o cais por uma corda presa à sua proa, situado a 6 metros abaixo do apoio da corda no cais. Certo o nosso desenho? Beleza. Suponha ainda que a corda seja puxada com uma velocidade de 2 metros por segundo. Nesse caso, o comprimento da corda entre a proa e o apoio, denotado por C de T,
A distância do barco ao cais, D de T, e o ângulo entre a corda e a vertical, θ de T, são funções do tempo. Denote T0, ok. Então, vamos botar as outras informações. Ele falou que o ângulo θ de T é o ângulo que você faz entre a corda e a vertical, ok? Então, esse aqui é θ de T. Esse camarada aqui, que é a distância entre a proa até o cais, é o quê? D de T. A corda, a distância da proa até o cais é C de T. Esse verdinho tá ruim para ver? Não? Tá de boa? Então tá bom. E ele falou que tá puxando. Tá ruim? Então, um beijão para os recursos didáticos. Esse amarelinho. Esse aqui é D de T. Esse aqui é 6 metros. Esse aqui é C de T, ok? Beleza. Melhor? Tá bom. Aí, ele falou que a corda está sendo puxada a uma velocidade de 2 metros por segundo, não é isso? Volta lá no slide para a gente ver. A corda está sendo puxada a uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, eu tenho uma força que puxa. Ela está nesse sentido, né? Eu estou puxando. Ok? Tá bem? Tá bem. Esses são os dados do exercício, certo? Certo. Ok. Bom, de início, sem nem olhar o primeiro item, eu já sei uma relação entre todos os lados do meu desenho, né? Eu posso até sair daqui e ir para um plano cartesiano. A gente deixa essa aguinha aí fofa. Mas se a gente vai para o plano cartesiano, vocês usam aí o olho de Tandera um pouquinho, tá? Okay. Esse aqui é a corda. Aqui é o θ. O θ depende de T. Ok? Aqui é 6 metros, que faz um ângulo de 90 graus. Esse tamanho aqui é D de T. Esse tamanho aqui é C de T. E para cá eu tenho uma força de 2 metros por segundo. Pronto, colocamos todas as informações aqui, certo? Pronto. Por que eu peguei o eixo do nosso plano cartesiano sendo aqui a proa? Porque medida para mim é sempre positivo, né? E aqui, como eu estou olhando medida, distância, então joga todo mundo para o lado de lá. Ok? Então tá bom. Agora sim, que relação trigonométrica eu tenho entre os lados? Qual é a relação trigonométrica? Pitágoras. It. Okay. Pitágoras diz o quê? Hipotenusa ao quadrado C de T ao quadrado é igual a soma dos quadrados dos catetos. 6 ao quadrado mais D de T ao quadrado. Ok? Essa é a nossa relação principal. Alguns dados o slide nos dá lá, né? Para um ponto fixo.
Quando t é igual a 0, C de T0 é igual a 10, né? C de T0 é igual a 10. E aí o primeiro item pede o quê? Quem é D de T0? Como é que eu acho D de T0? Só fazer T igual a T0 aqui em cima, né? Certo? Porque C de T0 eu tenho, que é 10. Isso aqui é 36, aí eu acho D de T0. Beleza? Beleza. C de T, então, para T igual a T0, vai ficar C de T0 ao quadrado é igual a 36 mais D de T0 ao quadrado. Isso aqui me dá o quê? 10 ao quadrado menos 36 é igual a D de T0 ao quadrado. Então, meu D de T0 vai ser a raiz quadrada de 100 menos 36. Isso aqui me dá quanto? Existe medida negativa, que poderia ser mais ou menos, né? Como não existe medida negativa, o menos não está no jogo. 100 menos 36, 64. Raiz quadrada de 64, 8. 8 metros ou centímetros metros. Pronto. Difícil? O que é difícil? Talvez montar, né? Talvez montar. Prontinho. Segundo item. Segundo item pede o que pra gente? Calcule a taxa de variação de D no ponto T0, certo? Taxa de variação de D no ponto T0. Como é que eu vou achar a taxa de variação de D? Derivando disso aqui, né? Concordam comigo? Então, derivada dos dois lados em relação a T. Então, derivada em relação a T de C de T ao quadrado é igual a derivada em relação a T de 36 mais D de T ao quadrado. Derivada de C de T ao quadrado, regra da cadeia. Variável é T, primeira função é C de T, segunda função é C ao quadrado de T, tá? Então, qual que é a derivada de C ao quadrado de T? 2 C de T vezes derivada de C em relação a T, C' de T. Igual, derivada da soma, soma das derivadas, derivada de constante é 0. Então, derivada de D de T ao quadrado. Qual que é a derivada de D de T ao quadrado? 2 D de T, D' de T. Ok? Eu quero para T igual a T0, assim como eu queria no item anterior, fazendo T igual a T0, eu caio para 2C de T0 vezes C' de T0, que é igual a 2D de T0, D' de T0. Multiplicando e dividindo por 2, Beijão falou, valeu. Okay. C de T0, o exercício me deu. C' de T0, o exercício me deu. D de T0, o item anterior. D' de T0 é o que eu quero. Mas eu acho que não está claro para todo mundo que o C' de T0 a gente tem, né? Olha só, o que é o tamanho da corda? O tamanho da corda é C de T, certo? Qual que é a taxa de variação do tamanho, da distância
É a velocidade. E ele me deu a velocidade com que está sendo puxada, não me deu? Ok? Então, C' de T é menos 2 metros por segundo. Por que menos? Porque eu estou puxando, estou fazendo uma força contrária ao movimento, não é isso? Estou puxando, então a velocidade é negativa. Tá? Então, quem é C' de T? Menos 2 metros por segundo. 2 metros por segundo é a velocidade com que a pessoa está puxando a corda. Ok? Taxa de variação do comprimento, do tamanho, da distância, é a velocidade. Ok? E a velocidade é 2 metros por segundo. Então, a taxa de variação do comprimento da corda é a velocidade com que ela está sendo puxada. Se ela está sendo puxada, é o movimento contrário, certo? Então, ganhei um meninhos aqui. Ok? Então, tá bom. Agora a gente tem tudo. C de T0 é 10. C' de T0 é menos 2. D de T0, pelo item anterior, é 8. D' de T0 é o que eu quero. Então, isso aqui vai dar menos 20 sobre 8, que é a mesma coisa. Se eu simplificar por 4 em cima e embaixo, aqui dá 5, aqui dá 2, né? Então, é menos 5 sobre 2, que é a mesma coisa que o D' de T0. Entenderam? Tamo junto? Quer que volta? Não? Então, tá bom. Viram que o exercício é bem do completo, né? E eu ainda falo sobre o ângulo, né? Esse ângulo, próximo item. Calcule o valor da tangente de θ de T0. Item C. Tangente. Quem é a tangente da do θ de T? Quem é o θ de T? É esse ângulo, né? Quem é a tangente desse ângulo? Cateto oposto sobre cateto adjacente? Ouvi isso? Então, é D de T sobre 6? Então, é isso. Então, isso aqui é D de T sobre 6. Como ele pediu para T igual a T0, tangente do θ de T0 vai ser quem? D de T0 sobre 6. Mas quem é D de T0 pelo item A? 8. 8 sobre 6, simplificando aqui por 2 em cima e embaixo, vai dar 4 terços, é isso? Isso. Só isso. Tá? Ele pediu só para avaliar esse número. Certo? 8 sobre 6, 4 e 3, tá certo. Próximo item. E final, calcule o valor de θ' de T0. Como é que eu vou achar o θ'? Derivando isso aqui em relação a T, né? Aí eu substituo para T igual a T0, pronto, eu acho θ' de T0. Vamos lá? Então, vamos lá. Bom, então, para eu achar θ' de T0, eu tenho que derivar em relação a T, a tangente do θ de T
D de T sobre 6. Certo? Tangente de θ de T. Regra da cadeia de novo. Derivada da de fora. Quem é a de fora? Tangente. Qual a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Então, isso aqui me dá secante ao quadrado da função de dentro, que é θ de T. Então, a derivada da de fora, avaliada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Ok? E qual que é a derivada de 1/6 de D de T, 1/6 de D' de T. Tá bom. Para T igual a T0, eu tenho D' de T0, que é o item anterior. Opa! O item B. Eu quero θ' de T0. Eu tenho alguma relação entre secante e tangente? Porque eu tenho a tangente de θ de T0, né? Certo? Eu tenho a tangente de θ de T0. Eu consigo sair da secante e cair na tangente? Vamos lá para Pitágoras de novo. E meu povo. E meu povo. Pitágoras. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Divide os dois lados por cosseno ao quadrado. Você vai ter o quê? Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Seno sobre cosseno é? Seno sobre cosseno é? Tangente ao quadrado de x. Cosseno sobre cosseno. 1 sobre cosseno. Vou fazer de novo uma pergunta. Existe uma relação trigonométrica entre secante e tangente, não existe? Até o fim do curso a gente vai usar essa identidade. Até o fim do curso a gente vai usar essa identidade. Eu falei lá no pré-cálculo. Fiz inclusive nessa banda de cada quadro. Tá bom? Esquece mais não? Quero só ver. Então tá bom. Então o que é secante ao quadrado? 1 mais tangente ao quadrado. Vou fazer para t igual a t0. 1 mais tangente ao quadrado de θ de t0 vezes θ' de t0, que é o que eu quero, igual a d' de t0 vezes 1 sobre 6. Tangente de θ de t0 eu tenho, né? 4/3. Então, isso aqui é 1 mais 16 nonos vezes θ' de t0. D' de t0 eu tenho também, né? Menos 5/2. Menos 5/2
vezes 1/6. Bora arrumar isso aqui. 1 mais, bom, 9 sobre 9, certo? 1 é a mesma coisa que 9 sobre 9. 9 mais 16, 25. Então, isso aqui me dá 25 sobre 9, certo? Certo. Vocês podem somar do jeito que vocês quiserem, tá? Eu faço mais rapidinho, que eu tenho preguiça. Então, tá bom. Quando eu passar esse número aqui na igualdade, esse camarada aqui passa multiplicando e esse camarada aqui passa dividindo, certo? Ok? Então, vai ficar como? Θ' de T0. O menos está lá. 5 vezes, quem está embaixo aqui passa multiplicando, 9, sobre, quem está aqui em cima passa dividindo, 25 vezes 12. Ok? Vocês podem fazer devagar, se vocês quiserem. Esse 5 mata com 5 daqui. Esse 9 vai 3 para cá. Sobra 4. Então, lá em cima fica 3 menos 3 sobre 20. Pronto. Vou pôr unidade aqui não, porque senão seria radianos por segundo. Deixa quieto. Tá bom? Acabou. Nível de dificuldade. Ele é mais trabalhoso, sim. Tá? Porque esse exercício, eu poderia cobrar só o item A e o item B, que teria um grau de dificuldade. Tá? E toda a questão, né? A, B, C e D, poderia ser uma resposta, poderia ser uma pergunta só, né? Poderia só perguntar assim, quem é θ' de T0? Ok? Poderia ser a única pergunta. E aí vocês tinham que fazer tudo para chegar até aqui. Tá? Mas olha, de ferramentas matemáticas iniciais, que vocês sempre falam que é a maior dificuldade de vocês. Aqui a gente só tem Pitágoras, né? Não pedi nenhuma figura geométrica diferente, volume diferente, nada disso. Certo? Aqui é mais sofisticado no cálculo, quer lembrar essas derivadas, tá. Tá bom? Então, tá bom. Acabou-se? Vamos fazer mais um gráfico? Bora. Falta quantos minutos? Meia hora? 40 minutos? É isso? Cara, eu nunca lembro. Massa. Isso aqui? Aqui é tangente ao quadrado de θ de T0. Tangente de θ T0, 16 ao quadrado, né? 16 sobre 9, isso. Aí, aqui juntou. Esse camarada aqui estava multiplicando, ele passa dividindo, né? O que eu estou pensando é isso aqui, A sobre B igual a C sobre D. Como é que você resolve isso? Você pode deixar o A aqui quietinho. Esse aqui vai ser, esse camarada aqui passa para cá, né? B vezes C sobre D. Sacou? Então, veio o 9 que estava dividindo, passou a vir multiplicando. E o 25 que estava dividindo, passou vindo, o 25 estava multiplicando, passou vindo dividido. Sacou? Beleza. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Não? Então, vamos brincar de fazer gráficos. Não vou soltar mais a minha piadinha horrorosa. Deu já. Esse gráfico aqui a gente fez na aula passada, certo? Confere produção. Tá no vídeo gravado, tá bom? E agora nós vamos fazer esse.
Esse segundo aí já caiu em provas passadas. E variações dele. Só de bater o olho nele, dá para perceber, ou espera-se, que esse gráfico aí vai ser alguma perturbação, translação, rotação da hipérbole, né? 1 sobre x, que é a nossa chamada função de proporcionalidade inversa, lembra dela? F de x igual a 1 sobre x. O gráfico dela é a hipérbole, né? Que eu já falei 75 milhões de vezes na aula. Então, mas ela está somada ou subtraída de uma reta, não é? Menos x mais 1 é uma reta. Então, em alguma instância, o gráfico dessa nossa função aí vai ter algum comportamento que parece com a hipérbole, com alguma rotação e translação, não sei, de uma reta, ok? Então, tá bom. Quem é o gráfico? Só volta lá para nós. Menos x mais 1 menos 1 sobre x. Se a gente não conseguir ir até o fim, eu fiz ele na aula de manhã, tá bom? Eu consegui fazer ele inteiro. E aí, qualquer coisa, é só vocês voltarem lá. Mas eu não vou fazer rápido, tá? Eu quero fazer tudo direitinho, devagarzinho com vocês, tá bom? Então, tá bom. Mas já fica aí, sugestão, caso a gente não vá até o fim com ele, tá? Eu tenho um comentário importante. Essa função é igual a essa função, que é quando eu tiro o menino daqui. Certo? Qual que é a diferença desse para esse? Eu só juntei, né? Tirei o menino ali. Tá bom? Essa função é igual a essa função? Elas têm naturezas distintas, né? Essa daqui é uma função racional. Essa função aqui é uma função soma. Sacou? É claro que como gráfico, a curva desenhada vai ser a mesma. Ok? Mas enquanto naturezas de funções, elas são distintas. Tá vendo a peculiaridade? É bem sutilzinho isso, tá bom? É bem sutilzinho, tá? Então, vamos focar nessa daqui. Muito que bem? Muito que bem. O que eu faço? Domínio. Quem é o domínio dessa função? O domínio da soma é a união dos domínios, né? Aqui é todos os reais, mas essa daqui é os reais menos o zero. Ok. Tá vendo que aquelas definições lá do pré-cálculo são importantes? Então, tá bom. O que mais que eu faço aqui? Vamos ver onde que o gráfico dessa curva toca o eixo AX. Bom, f de zero não está definido, né? Porque x nunca não pode ser zero. Então, esse aqui não está tendo. Não há. E agora vamos ver se ela tem raízes, né? Se ela toca o eixo AX. Tá? Quem são os camaradas que fazem essa função ser igual a zero? Quem são os camaradas reais? Tá? Que fazem essa função ser igual a zero. É quando menos 1, nunca, mais x, menos x mais 1, menos 1 sobre x foi igual a zero. Aqui,
como estratégia algébrica, para resolver isso, a gente junta, tá? Não estou olhando enquanto função, estou olhando enquanto estratégia algébrica, tá? Que sim, a gente junta. X é que vai ser menos x ao quadrado mais x menos 1 igual a 0. Quociente dando 0, numerador tem que ser 0, não é? Tá bom. Quando que menos x ao quadrado mais x menos 1 é igual a 0? Para a gente saber se tem raízes reais, a gente acha o delta, né? Se o delta for negativo, não tem raízes reais. Concordam comigo? Tá? Quem é o delta dessa função, dessa equação? Bhaskara, gente, Bhaskara. Bhaskara? O delta? B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse vezes esse vai dar mais 1, certo? Então, esse aqui me dá menos 3. Menos 3 é negativo. Se o delta é negativo, tem raízes reais? Não. Então, também não está tendo. Ok? Nazaré Tedesco agora estaria chateada que a gente usou Bhaskara. Opa! Pronto. Mais alguma coisa essa primeira fase nos dá de informação? Não, né? Acabou-se. Se a função não me dá mais informação, o que eu faço agora? Derivo. Quem é filhinha de x? Menos 1, aqui dá 0. Quem é a derivada de 1 sobre x? Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Como tem esse menos aqui, vira mais 1 sobre x ao quadrado. Ok? Para quem não está safo ainda de fazer essas coisas rapidinho, faz mais devagarzinho. Beleza. Se derivou, acho o domínio. Qual que é o domínio dessa função? Não ouvi? O mesmo da minha função, né? Sim? Tá ainda querendo ver a derivada desse aqui? Derivada do de cima vezes o de baixo, derivada de constante é 0. Menos a de cima vezes a derivada do de baixo, derivada do de baixo, sobre o de baixo ao quadrado. Ok? Então, tá bom. É now. Sempre que vocês derivam e acham domínio, em qualquer etapa, vocês vão atrás dos pontos interessantes que aquela derivada te traz, tá? Quem são os pontos interessantes que a função derivada nos traz? Pontos críticos. Então, bora atrás dos pontos críticos. Menino crítico. Bom, por que a gente faz isso aqui nessa etapa? Para exatamente descobrir quem são os meninos críticos, né? Ok? Como? O domínio da minha função derivada é exatamente igual ao domínio da função. É suficiente fazer o quê? Avaliar os zeros da função derivada. Ok? Por quê? Se a função derivada tivesse domínio distinto da minha função, eu tinha que olhar quem são os pontos que estão no domínio que não estão na função derivada. Esses pontos também seriam pontos críticos, ok? Para além desses,
os que tivesse fora do domínio da minha função derivada, tá bom? Mas que fossem pontos do domínio. Casos como esse vai cair na prova, people, já disse isso? Não. Tá bom. Como é que você faz essa derivada aqui igual a zero? É você igualar isso aqui a zero, certo? Sim? Sim. Então, vamos arrumar isso aqui algebricamente? Arrumando algebricamente, a gente vai ter x ao quadrado embaixo. Em cima sobra menos x ao quadrado, mais 1. Isso aqui igual a zero. Ok? Sim? Quando que isso aí é igual a zero? Quando que um quociente é igual a zero? Quando o numerador é igual a zero. Quando que menos x ao quadrado mais 1 é igual a zero? Quando x é igual a mais ou menos 1. Né? Menos 1 também é raiz. Antes de chegar e falar que esses são os pontos críticos, você se pergunta, esses pontos são pontos do domínio? Sim? Sim? Se são, então eles são pontos críticos. Então, beleza. Então, o conjunto dos pontos críticos é menos 1 e 1. Beleza. Próximo passo. Estudar o sinal da função derivada. Estudar o sinal da função derivada nos dá crescimento, decrescimento de função e, de brinde, pontos de máximo e ponto de mínimo, certo? Certo. Crescimento e decrescimento, pontos de máximo local e pontos de mínimo local. Para fazer isso, a gente estuda o sinal dessa função. Estudar o sinal dessa função é equivalente a estudar o sinal dessa função, certo? Certo? Algebricamente falando, eles são a mesma coisa, certo? E eu só quero estudar o sinal, tá? Estão comigo? Estão comigo? Repete. Para estudar decrescimento e crescimento, pede para as pessoas que estão atrás de você dar uma caladinha, que às vezes ajuda para ti. Para estudar crescimento e decrescimento de função, eu preciso estudar o sinal da função derivada, não é? Estudar o sinal da função derivada é estudar o sinal dessa função. Algebricamente falando, é a mesma coisa que estudar o sinal dessa função, não é? Porque essa e essa são a mesma coisa, não são? Algebricamente, menos x ao quadrado mais 1. Ok? Algebricamente, eles são o mesmo objeto. Então, eu preciso estudar o sinal desta função, desse quociente. Tá? Quem que altera o sinal deste quociente? Só o camarada de cima, não é? Porque o camarada de baixo tem potência par. Quando você está com potência par, isso não altera o sinal. Se o x for positivo ou se o x for negativo, isso aqui para todo sempre vai ser maior do que zero, porque a potência é par. Então, basta eu estudar o sinal do numerador, ok? Esse numerador aqui, como as raízes são menos 1 e mais 1, a gente consegue fatorar ele dessa maneira, né? Coloco o menos de fora, fica mais 1 e menos 1, né? Esse numerador, a gente pode fazer assim, ó. Esse numerador, ele pode ser fatorado da seguinte maneira: x menos 1, x mais 1, sobre x ao quadrado igual a zero. Por que a gente tem que pôr esse menos? Porque tem esse menos aqui, né? Ok? Tá? Se você fizer o chuveirinho, isso aqui daria x ao quadrado menos 1, certo? Mas com esse menos, dá menos x ao quadrado mais 1. Ok? Esse menos porque ele vai precisar mudar o sinal de todo mundo. Tá bom? Então, ok.
Então, eu preciso estudar o sinal desse numerador. Como que você estuda o sinal desse numerador? Dessa daqui, vezes dessa daqui. Tamo junto? Tamo junto? Então, tamo junto. Então, vamos pegar a nossa retinha marota. Primeiro, para menos x mais 1. Opa, menos x menos 1, tanto faz. Outra, x mais 1. Aqui, do produto, que é da função derivada. E de brinde, da função f. Quem que a gente coloca que são os pontos sobre essa reta? Quem não está no domínio e os pontos críticos. Então, bora lá. Quem não está no domínio é o 0. Então, tiro 0. Quem são os pontos críticos? Menos 1 e mais 1. E aí, pessoas, vocês podem estudar esse sinal aqui de qualquer forma, da maneira que vocês preferirem, tá? Por exemplo, vocês podem pensar o seguinte, nossa senhora, fui chegando para cá, mas tá bom. Por exemplo, vocês podem pensar o seguinte, isso aqui é uma reta, certo? O coeficiente angular dela é negativo por causa desse menos, ok? A raiz dela é 1, não é isso? Ok? Então, vai passar por aqui. Então, ela seria uma retinha assim, não é? Concordam comigo? Então, a direita de 1 está para baixo do gráfico, então tem sinal negativo. E a esquerda está acima do gráfico, tem sinal positivo. Vamos fazer isso devagarzinho. Se você está à direita de 1, tipo 2. 2 menos 1, 1. Com esse menos, menos deu negativo. Ok. Se você está entre 0 e 1, tipo meio. Meio menos 1, negativo. Negativo com negativo, positivo. Ok? Se você está entre menos 1 e 0, tipo menos meio com menos 1, negativo. Esse negativo com esse negativo, positivo. E menos 2 com menos 1, negativo, que esse negativo, positivo. Perceberam que é o mesmo estudo? Tá? Então, por isso que eu disse, é do jeito que vocês preferirem, ok? Esse daqui é uma retinha com coeficiente angular positivo, raiz menos 1. Então, ele vai estar tipo assim, ok? Então, antes do menos 1 vai ser negativo, e depois do menos 1 vai ser tudo positivo. Outra análise. Para x antes de menos 1, tipo menos 2. Menos 2 mais 1, negativo. Entre menos 1 e 0, menos meio. Menos meio mais 1, positivo. Entre 0 e 1, e aqui para qualquer valor positivo já vai ser positivo, né? Daqui para lá já vai ser sempre positivo. Entenderam a análise? Sim, a gente analisou de duas maneiras distintas, tá? Qual que é a correta? A que você preferir, tá bom? Então, tá bom. Então, o sinal da derivada é o sinal do produto dessas duas, né? Mais com menos. Mais com menos. Menos. Mais com mais. Mais com mais. Menos com mais. Se a derivada da função tem sinal negativo, a função f é decrescente. Se a derivada da função tem sinal positivo, a função f é. Se a derivada da função tem sinal positivo, a função f é. E se a derivada da função tem sinal negativo, a função f é decrescente. Menos 1 é ponto de mínimo local. 1 é ponto de máximo local. Então, bora escrever essas informações. A f cresce onde? Ela cresce de menos 1 até 0 e depois de 0 até 1. F decresce onde?
vem decrescendo de todo sempre até menos 1, e depois passa a decrescer de 1 até mais infinito. Quem é ponto de máximo local? 1. E ponto de mínimo local? Menos 1. Quem são os resultados que dão isso tudo? Teste da primeira derivada. Ok? Então, ok. Tem mais alguma coisa que a primeira derivada nos dá de informação? Não. Então, agora o que a gente faz? Deriva de novo. A gente que não é bobo nem nada vai derivar essa soma aqui, né? Derivada de constante não dá nada. Qual que é a derivada de 1 sobre x ao quadrado? Menos 2 sobre x ao cubo. Derivada do primeiro vezes o segundo, menos o primeiro vezes a derivada do segundo, 2x, sobre o quadrado do segundo, x à quarta. Certo? Menos. Ok? Sim? Sim? Então, tá bom. F, duas linhas de x, menos 2 sobre x ao cubo. Quem é o domínio dessa bonitinha? É o mesmo que o domínio da função. Ok? Tá. Eu quero derivar... Bom, eu não vou derivar esse quociente, né? Que é mais fácil derivar a soma, né? Então, eu tenho que derivar essa soma. Ok? Derivada de constante, 0. Então, eu preciso derivar só 1 sobre x ao quadrado. Pode pensar de duas formas. Você pode pensar nisso aí como sendo um quociente ou subir o menos 2 para cima. Se você subir essa função aqui para cima, vai ficar x elevado a menos 2, não é isso? Isso aqui é a derivada do tombo. Dá o tombo, sobra menos 2 vezes x, menos 2 com menos 1, menos 3, não é isso? Isso aqui é a mesma coisa que menos 2 sobre x ao cubo. Outra maneira, você pode olhar como sendo um quociente. Derivada do de cima vezes o de baixo dá 0, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, que é 2x, sobre o de baixo ao quadrado. Quadrado de quadrado, x à quarta. Menos 2, esse x cancela com o de baixo, x ao cubo. Ok? Alright. Tamo junto? Tamo junto. Vem comigo, meu povo. Se eu derivei, o que eu faço agora? Os pontos interessantes. Quem são os pontos interessantes da segunda derivada? Os candidatos a pontos de inflexão. Quem são os candidatos a pontos de inflexão? São os pontos em que a segunda derivada é 0. Quando que essa segunda derivada é 0? Nunca, né? Segunda derivada vai ser 0 quando o numerador é 0. O numerador é um número e é diferente de 0, então isso aí não é nunca igual a 0. Então, não está tendo. No I. Pronto. O que mais? Se eu derivei, achei os pontos interessantes, eu estudo o sinal da derivada, né? Estudar o sinal da segunda derivada me dá o quê? Concavidade. Concavidade. E aí eu vou ver se de fato não está tendo ponto de inflexão, né? Alright. Como é que eu faço o estudo do sinal dessa segunda derivada? Pensa aqui comigo. Pensa aqui comigo. Esse menos aqui, ele pode descer, não pode? Eu posso olhar ele só no denominador, não posso? Porque lembra sempre que a estratégia é deixar uma parte que não depende do sinal, né? Se ela está lá sempre positiva, e analisar a outra parte, né?
Então, se esse menos aqui desce aqui para o denominador, o numerador fica lá livrão, 2 positivo e não altera o sinal. Então, vai bastar eu estudar o sinal de menos x ao cubo. Vocês estão comigo? Sim? Então, tá bom. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou analisar só para menos x ao cubo. Vou concluir para a segunda derivada e concluo para a função f. Quem que eu faço aqui no meio? Eu tiro quem não está no domínio, né? Quem não está no domínio é 0. Alright. Bolinha aberta. Quando x, raciocina comigo, quando x está à direita de 0, ou seja, quando x é positivo, esse valor ao cubo ainda é positivo, né? Mas como tem esse menos multiplicando, ele fica negativo. Quando x é menor do que 0, ou seja, quando x é negativo, potência ímpar de número negativo ainda é negativo. Mas como tem esse menos aqui que altera o sinal, fica positivo. Beleza? Beleza. Então, a segunda derivada aqui fica menos, e aqui fica mais. Segunda derivada com sinal negativo, a concavidade da função é para baixo. Segunda derivada com sinal positivo, a concavidade da função é para cima. Professora, a função mudou de concavidade em 0. 0 não é ponto de inflexão? Seria se ele estivesse no domínio, né? O 0 está no domínio? Então, não é. Tá? Então, não é. Então, não estamos tendo mesmo ponto de inflexão, tá bom? Então, tá bom. E agora? Tá na hora de acabar? Não? Falta 8 minutos para acabar? Tá, então, quando acabar a aula, vocês me avisam. Quem quiser ficar aqui, eu faço até o fim, pode ser? Tá, que daí a gente só encerra a gravação. Beleza. Um beijão pro busão. 8, 9 e 10. Eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar as assíntotas, a gente vai fazer os cálculos de cá e eu só venho de cá para a gente guardar todas as informações para fazer o gráfico. Pode ser? Pode ser. Então, eu vou fazer as assíntotas verticais, as assíntotas horizontais e as assíntotas oblíquas. Agora, se vocês não quiserem que eu termine, já está gravado também. Vocês que mandam, tá? Então, vamos lá. Quem são os candidatos às assíntotas verticais? Quem está fora do domínio, seja x igual a 0. Então, tem que olhar os limites laterais de x tendendo a 0 pela direita e pela esquerda da função, não é isso? Então, é olhar limite de x tendendo a 0 mais, limite de x tendendo a 0 menos da função. Quem é a função? Menos x mais 1 menos 1 sobre x. Menos x mais 1 menos 1 sobre x. Certo? Certo. Bom, bora lá, né? Quando x tende a 0, menos x vai para 0, não vai? O 1 vai para 1. E o 1 sobre x? Vamos analisar aqui. Se o x está tendendo a 0 pela direita, tipo, sei lá, 1. Aí isso aqui está indo para 1 sobre 0 com valores positivos, não é isso? Que está indo para 0 com valores positivos, né? Um número sobre algo que vai para 0 mais, vai para mais infinito, não é isso? Mas tem esse menos aqui, então vai para menos infinito, não é isso? Esse mais 1 aqui não interfere em nada. Ok? Esse aqui vai para menos infinito. Beleza. Se quisesse juntar também no quociente, podia, tá? A análise ia ser a mesma, provavelmente vocês iam ter que fazer L'Hopital, mas a análise ia ser a mesma. Aqui, quando eu vou para 0, isso aqui vai para 0, isso aqui vai para o mesmo número,
Esse aqui está indo para zero menos. Um número negativo em cima, indo para zero menos, esse quociente aqui vai para onde? Mais infinito? Mais infinito. Essa análise a gente já fez várias vezes, né? A sobre zero, zero mais, se o A for positivo, vai para mais infinito, se o A for negativo, vai para menos infinito. Alright. Isso é tendendo a, tá? Não é igual. Limite de x tendendo a um ponto, divergindo, qual que é a conclusão? X igual a zero é assíntota vertical. Assíntota horizontal. Limite de x tendendo a mais ou menos infinito da função menos x mais 1 menos 1 sobre x. Vem comigo? 1 sobre x para x tendendo a mais ou menos infinito, isso aqui sempre vai para zero, não é isso? Zero. 0 mais 1 é 1. Agora, esse camarada aqui explode, né? Certo? Independente do sinal, né? Só que vai ser, quando o x tende a mais infinito, isso daqui vai para menos, mais infinito vai para menos infinito, e quando vai para menos infinito, vai para mais infinito. Vai ter um joguinho de sinal. Estou com preguiça de fazer as duas partes. Mas qual que é a conclusão disso? Quando o x está indo para mais ou menos infinito, está divergindo esse limite, né? Então, a gente tem assíntota horizontal ou não? Não está tendo. Não há. Beleza. Assíntota oblíqua. Eu tenho que olhar o limite de x tendendo a mais ou menos infinito. De quem? Da função sobre x, né? Da função sobre x. Pode ver que vai dar isso. Ok. Isso daqui vai para menos 1. Esse aqui vai para 0. E esse aqui vai para onde? 0 também, né? Então, esse aqui vai para onde? Menos 1. O mesmo de cá. Menos x sobre x, mais 1 sobre x, menos 1 sobre x ao quadrado. Esse aqui vai para menos 1, esse aqui vai para 0, esse aqui também vai para 0, então esse aqui vai para tudo menos 1. Qual que é a conclusão? Coeficiente angular da assíntota oblíqua é menos 1. Como é que eu acho coeficiente linear? Pego o limite da função tendendo a mais ou menos infinito. Qual função? A função menos x mais 1 menos 1 sobre x. E aí eu faço menos o coeficiente angular vezes x. Mas o coeficiente angular é menos 1, menos com menos dá mais. Então, esse menos x vai embora com esse mais x. Quando o x vai para mais infinito, isso aqui vai para 0. Então, esse numerinho aqui vai para 1. Aqui é a mesma análise. Menos x mais 1 menos 1 sobre x mais x. De onde surgiu esse mais x? É menos o coeficiente angular vezes x. Tá? Apareceu esse mais x, então. Se o coeficiente angular é menos 1. Esse aqui, Beijão falou, valeu com esse. Esse aqui vai para 0. Então, o coeficiente linear é 1. A assíntota oblíqua é y igual a menos x mais 1. Para quem está em casa, beijão, fiquem bem. Até quarta a gente vai fazer mais exercícios. Se vocês quiserem eu faço o gráfico aqui, senão fica para assistir o vídeo e continua. Falou. Vou fazer.